Recording. Olá, pessoal. Boa noite para quem está vivo aí. Para quem não está vivo também está no boa noite também. Mas vamos aqui bater um papo aqui com todos e todas. Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Estamos aqui, 18h30 em ponto, para mais uma aulinha de Teoria Geral do Direito Civil. Para vocês. E dando sequência àquele tema, que é um tema muito importante, que é o tema da pessoa jurídica. Talvez seja uma das aulas que a gente vai demorar mais tempo, né? A gente começou na aula passada e acho pouco provável que consiga terminar tudo hoje. Nós vamos provavelmente ficar em 3 aulas para conseguir vencer esse tema da pessoa jurídica, porque ela tem diversos desdobramentos que precisam ser compreendidos. Mas, antes de qualquer coisa, pergunto a todos e todas: alguém ficou com alguma dúvida do assunto da aula passada ou de aulas anteriores? Eu sempre gosto de deixar aqui aberto. Pode falar no chat, pode ligar o áudio, você manda. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Repete o que é fundação, Laura pergunta. Muito bem, Laura. Laura, a fundação é um conjunto de bens que, por uma ficção jurídica, né, que é a própria construção do sistema normativo, nós outorgamos uma personalidade jurídica, né? Ou seja, aqui você diz assim, mas normalmente ninguém fez essa pergunta, mas eu vou dizer assim, porque em outras turmas perguntavam: professor, como é que um grupamento de bens pode ser uma pessoa jurídica? Pode, porque é pessoa jurídica aquilo que a lei diz que é pessoa jurídica. Mas os bens não vão se administrar sozinhos. Sim, mas a pessoa jurídica é distinta das pessoas, dos seus instituidores, dos seus sócios. A pessoa jurídica vai ter administradores. Uma fundação não tem dono. Uma fundação é um grupamento de bens, né, que é utilizada e direcionada para um determinado fim este previsto em lei, né? Então, nós temos, claro que muitos de vocês ingressaram na faculdade, né, já nesse período online, né, já no período da pandemia, então não tiveram o prazer de circular lá no nosso prédio, mas quando tiver esse prazer, e em nome de Jesus, a gente torce que a gente volte mais dia ou menos dia para participar aqui de um contato presencial, e eu vou ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, finalmente, né? A mim é um negócio muito estranho ainda para mim ficar dando aula para uma câmera, né? Mas eu espero que a gente se conheça, e eu espero que vocês não se espantem muito com o meu jeito meio, né, Ken, né? Eu sou assumidamente o Ken, então esse meu jeito esquisito, né? E aí o que é que eu preciso que vocês compreendam, né? É Ken de Cameron, não é Ken da Barbie, não, viu, gente? Se você não viu a série, você não entendeu a piadinha. Então, nesse ponto, né, nós temos ali do lado da nosso prédio a Fundação Orlando Gomes, né, que é aquele prédio bonito, funciona naquele prédio bonito. O prédio não é a fundação. A fundação é a pessoa jurídica que funciona naquele prédio que fica ali no estacionamento de baixo da nossa faculdade, né? E vocês, a gente retomando esse mundo presencial, esse mundo de aulas presenciais, vocês vão ter a oportunidade de frequentar a fundação, porque é um espaço muito bom, né, para o estudante de direito, né? Então, a gente vai agora falar com vocês sobre alguns dos temas destas classificações das pessoas jurídicas. Recapitulando, né, para que depois eu vá direto para o tema da desconsideração, que é o tema mais profundo. Talvez dê para terminar hoje, mas vamos lá. Né? Que é o quê? Perceber que nós tínhamos, isso foi a parte final da nossa aula anterior, nós tínhamos três tipos de pessoas jurídicas. 2 grupamentos de pessoas, a sociedade e a associação, que se diferenciam pela existência ou não de finalidade lucrativa, ou seja, sociedade tem dono, associação tem dono, mas perceba, uma sociedade é um grupamento de pessoas que vai desenvolver uma atividade econômica, uma atividade que tem uma
finalidade lucrativa. Já a associação é um grupamento de pessoas que não têm uma finalidade lucrativa, ou seja, ela pode desenvolver até atividades que lhe rendam algum tipo de benefício econômico, mas esse benefício econômico não é para ser distribuído para os seus associados, mas sim reinvestido na própria instituição. Além disso, nós temos as fundações, com a pergunta aqui de Laura, que dizem respeito a uma finalidade específica estabelecida em lei, né, para o desenvolvimento de uma finalidade, muitas vezes, social. Né? Olhe, por exemplo, o dispositivo do Código Civil, que foi inserido, né, o artigo 62, a redação, por uma lei de 2015, para explicitar quais são as finalidades que uma fundação pode ter. E eu me lembro de ter lido isso aula passada, mas vou ler de novo aqui, porque eu percebi que ficou em dúvida. Assistência social, cultura, defesa e conservação de patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização do sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e atividades religiosas. Né? Essas eram as 3 modalidades. Mas aí eu mostrei para vocês que, por força de circunstâncias políticas, né, houve o acréscimo, né, no dispositivo do Código Civil de mais 3 modalidades de pessoas jurídicas, que, na verdade, poderiam se enquadrar nas 3 originárias. Inicialmente, foram criadas 2, as organizações religiosas e os partidos políticos, que não exercem, a priori, uma finalidade lucrativa. Né? Então, nesse ponto, você tem um direcionamento para algo que seria uma associação. Mas, em função das circunstâncias que eu mencionei na aula passada, elas foram tidas como modalidades autônomas de pessoas jurídicas. E, posteriormente, mais recentemente, criaram também a empresa individual de responsabilidade limitada, que daria para enquadrar no conceito de sociedade, mas fugiria um pouco pela circunstância de que não se admite no sistema brasileiro, a priori, uma sociedade unipessoal. A doutrina tem profunda resistência. E aí, nesse ponto, para não admitir uma sociedade unipessoal, criaram a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI ou EIRELI, que vocês vão aprofundar lá em direito empresarial. Né? Mas acho que a compreensão dessas etapas para a constituição da personalidade jurídica é algo fundamental para se entender essa questão na prática. Por isso, meus queridos, eu confesso que eu pulei, eu quis deixar de uma forma mais genérica para compreender, mas eu acho que eu posso dar uma aprofundada, notadamente no que diz respeito às fundações, já que foi objeto de uma pergunta, né, para entender qual é o passo a passo para criar uma fundação. Porque você precisa criar, para criar uma fundação, você precisa primeiro reservar determinados bens que vão ser afetados, né, para ser os bens da fundação. Ou seja, ela vai sair do seu patrimônio, do instituidor. Então, por exemplo, a nossa Fundação Orlando Gomes criou em vida a fundação, não foi criada depois da morte. Né? Foi criada a Fundação Orlando Gomes por ele mesmo, destinando sua biblioteca, um patrimônio, direitos autorais, tudo isso, e depois ele veio a falecer, mas a fundação tem como seus presidentes os herdeiros de Orlando Gomes. E nesse ponto você primeiro cria. Você pode criar por atos intervivos, uma escritura pública, ou pode criar através de um testamento. Né? Se criando no testamento, vai ter toda a atividade que alguém vai ter que fazer esses atos materiais. Aí instituiu
testamento ou escritura pública à fundação, nós vamos elaborar os estatutos. Se o instituidor já tiver elaborado, ótimo. Se o instituidor designar alguém para elaborar, ótimo, essa pessoa faz. Mas se ele não designou, ou se a pessoa que designou não fez, quem vai elaborar os estatutos é o Ministério Público. O Ministério Público tem essa função de velar, de acompanhar, né, de fiscalizar as fundações. Então, se o Ministério Público tiver criado, ou o particular tiver criado, seja o instituidor ou o terceiro, tem que encaminhar, sendo o instituidor ou particular, para o Ministério Público aprovar. Se for o Ministério Público que criou o estatuto, é ele mesmo que já vai encaminhar, né, para a aprovação, já que é ele mesmo o responsável. E aí se realiza o registro civil da fundação, ganhando finalmente personalidade jurídica, né? Aí, nesse ponto, é quando nasce propriamente a fundação. E essa é uma coisa interessante para uma abstração que é importante para vocês. Vocês percebam que não é a escritura pública ou o testamento que cria a fundação. Ele é o ato instituidor. Mas esse ato instituidor precisa ser registrado no cartório de pessoas jurídicas para haver a criação da fundação. E aí eu repito o bordão que disse em aulas anteriores. A pessoa jurídica nasce porque se registra. A pessoa natural se registra porque nasce. E aí, compreendida, portanto, essas modalidades, eu quero ir para justamente essa parte final, acho que vai dar tempo de falar. O problema é que tem muitos aspectos processuais que eu normalmente aprofundo quando eu dou essa aula na pós-graduação. Mas como vocês estão em Teoria Geral de Direito Civil 1, talvez não seja tão relevante aprofundar a parte processual pela circunstância natural que vocês não estudaram o processo ainda. Então, acho que dá para a gente falar hoje. Mas vamos aqui. Então, compreendida essas modalidades de pessoas jurídicas, vamos falar da responsabilidade civil e criminal das pessoas jurídicas. A responsabilidade civil é um tema mais assentado, um tema mais fácil de visualizar. Por quê? Porque, de fato, né, perceba que o que outorga personalidade jurídica às pessoas jurídicas é o registro por força dos preceitos legais correspondentes. E esses preceitos legais correspondentes também vão estabelecer uma responsabilização. Perceba, meus amados, perceba, minhas amadas, que uma pessoa jurídica não existe no plano concreto. No plano da concreção, você não toca em uma pessoa jurídica como você toca num ser humano. Ela é algo que é instituído por força de lei. Mas você vai ter os seus representantes. E a pessoa jurídica responde pelos atos dos seus representantes. Então, se você tem um contrato estabelecido com a UFBA é uma pessoa jurídica de direito público, é uma autarquia. Um contrato estabelecido pela UFBA tem de ser assinado pelo seu representante. Quem é o representante da UFBA? É o professor Júlio O Rocha? reitor? Não, é o reitor, exatamente. Não é o diretor da faculdade. O diretor da faculdade é o representante, é o gestor de contas dentro da divisão administrativa da universidade. Quem fala pela UFBA não é o diretor A, o diretor B, o diretor C. É o reitor. É claro que a autarquia
vai ter os seus representantes para atuação judicial, que são, o nome antigo que estava, os procuradores autárquicos, que o nome hoje é da AGU, você faz concurso para advogado da União e pode ser designado para atuar nas autarquias, né? Antigamente eram concursos diferenciados, a carreira foi unificada na época que Voldemort, né? Voldemort é o nome que se dá a Gilmar Ferreira Mendes, né? Que é o ministro supremo, na época que Voldemort era o advogado-geral da União. A piadinha não funcionou, vocês não são potemaníacos, vocês não sabem, né? Então, eu vou me limitar à minha insignificância do único nerd aqui. Então, neste ponto, né? É isso aí, pai. Eu fiquei mais em choque por saber que esse apelido existia em primeiro lugar. Você não sabia desse apelido? Você não... 0 e 10. Não, mas você assistia Harry Potter? Não, eu já vi Harry Potter, só que eu não sabia que chamavam Então, Gilmar a Mendes gente não de fala, Voldemort. não diz daquele que a gente não deve pronunciar o nome? Você entendeu? Então, é mais ou menos isso. Agora eu fiz a conexão. Agora fez a conexão. Não tem problema. Tico e Teco online à disposição. Nesse ponto, a gente vai fazer. É justamente essa brincadeira que a gente fazia com o ilustre ministro, excelentíssimo ministro. Mas perceba que são os representantes legais, ou, para usar aquela expressão de Ponte Miranda, os representantes legais, que assumem para contratos, para relações jurídicas, né, gerando a exigibilidade de obrigações dessas pessoas jurídicas. Lembre-se, porém, que a pessoa jurídica, e vocês sabem, definam aí, Painho, defina aí quem quiser, a personalidade jurídica é o que mesmo? Lembra lá das primeiras aulas? O que é personalidade jurídica? E aí, alguém fala? Ninguém fala? Estou sentindo aqui. É um conjunto de pessoas? Não, personalidade, não pessoa. Personalidade jurídica, vamos lá. O que é capacidade? Queria ter uma filha como Nara. Aí, ó. Nara já respondeu. A aptidão genérica para ser titular de direitos e obrigações. Ora, se uma pessoa jurídica tem personalidade jurídica, ela é ser titular de direitos e obrigações, pode celebrar negócios jurídicos e, naturalmente, pode ser uma empregadora. Então, o que é que nós temos nesse ponto? Os empregadores, por exemplo, respondem objetivamente. Não tenho... O que é FPS? O que é FPS? Eu não sei. FPS é frames per second. Para falar o quanto... chique! Esse título é muito chique. Chiquitíssimo. Chiquérrimo. O que eu estava falando era o contrário de chique, né? Porque com pouco FPS eu vi aqui você falando assim... Mas porque era só uma imagem. Tá certo. Tá perdoado, tá perdoado. Aí o que a gente precisa entender? Que quando a pessoa jurídica contrata, ela é uma empregadora, né? Os seus empregados podem causar danos a terceiros no exercício da sua atividade. A empresa vai responder. Quem vai responder é o diretor? É o dono? São sócios? É o diretor? O dono? Não, isso bem, Jorge. Não. Quem vai responder é o patrimônio da pessoa jurídica. Beleza? Todo mundo está entendendo direitinho? Isso no campo da responsabilidade civil. Mas existe... Interroga. Gosto do espanhol, que você bota interrogação antes e no final, né? Existe responsabilidade criminal da pessoa jurídica? Essa é uma pergunta que gerava grande
frisson, frisson é uma palavra chique, frisson no passado, grande debate no passado, pelas circunstâncias naturais de que, como a pessoa jurídica não existe no plano da concreção, né, a gente não pode pensar em pena restritiva de liberdade, que é muitas vezes a primeira coisa que a gente pensa quando fala em responsabilidade criminal. Mas a gente precisa entender que a responsabilidade criminal ela não se resume a essa modalidade de pena. A responsabilidade criminal gera, na verdade, uma restrição de direitos. Porque a responsabilidade civil é basicamente a reparação do dano. Quando nós estamos falando de responsabilidade civil, nós estamos falando da assunção das consequências de uma conduta lesiva e que você vai ter que reparar o dano que causou. Isso é responsabilidade civil. Você verifica. Se alguém comete um ato ilícito, mas não causou dano por causa disso, não há que se falar em responsabilidade civil, porque não tem o que reparar, né? Você vai ter algum outro tipo de modalidade de restrição de direitos. A responsabilidade criminal ela não tem uma diferença ontológica do ilícito civil para o ilícito criminal. É apenas por um critério do legislador, você pode, nessas circunstâncias, não somente se limitar à eventual reparação de danos, mas também pensar numa restrição de direitos. A gente pensa logo em prisão, mas perceba que na responsabilidade criminal, a prisão é apenas uma das modalidades. Você tem penas pecuniárias, você tem restrição de direitos, né? Penas alternativas. Então, é possível, sim. E, nesse campo, o direito brasileiro admitiu, excepcionalmente, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Especificamente, aí eu só vou dar o spoiler de aulas futuras para vocês, no campo dos crimes ambientais, né? A Lei Brasileira de Crimes Ambientais expressamente fala de responsabilidade criminal da pessoa jurídica, cujas sanções podem ser multas, né, penas pecuniárias, podem ser penas alternativas de restrição de direitos, ou pode ser mesmo cassação do registro. Perceba, na tragédia de Brumadinho, de Mariana, né, nós temos ali a noção da responsabilidade civil, que é o pagamento, né, o pagamento da reparação dos danos, mas isso sem prejuízo da responsabilidade criminal, né? E só para vocês entenderem, porque vocês ainda não estão pegando penal, né? Alguns estão pegando já penal 1, pelo menos? Eu estou pegando, professor. Então, você que está pegando penal 1 vai ver nessa fase inicial a discussão sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Aí a pessoa vai querer discutir, ó, a quem é muito restritivo, normalmente o pessoal mais conservador, não gosta de dizer que é responsabilidade penal da pessoa jurídica, diz que é um direito administrativo sancionador, né? Usa um floreio para dizer a mesma coisa no final das contas, né? E a gente entende isso, porque nós temos direito administrativo sancionador em outras esferas. A aula não é de penal, embora eu goste de falar do subramo, né? Mas eu preciso dizer a vocês, né, que isso é uma brincadeirinha, subramo é uma brincadeirinha, que a gente faz bullying com os professores de penal, né? Aí o que é que acontece? Nós temos isso, e o melhor exemplo é a legislação de trânsito. Você passa o sinal vermelho. Passou o sinal vermelho. Não bateu o carro, não causou a priori dano a ninguém. Mas você é sancionado da mesma forma, né? É uma responsabilidade de um direito administrativo sancionador, né? Por causa de determinadas
condutas. Então, a gente vê isso no campo das pessoas naturais, mas isso também é aplicável para as pessoas jurídicas também, entende? E aí, para mim, a discussão se é responsabilidade penal ou um direito administrativo sancionador é cabo filigrana, é quase briga de comadres. Mas eu faço esse registro porque em outras matérias vocês vão ter oportunidade de refletir sobre isso. Eu ouvi uma vozinha, alguém estava querendo falar alguma coisa? Não, deve ter sido ligando por esquecimento. Então, mas vocês falam. Se quiserem, e eu noto, eu gosto sempre que vocês aprofundem e estudem a matéria, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na última temporada lá do Papeando com Pamplona, meu talk show, né? Vocês, para quem começou a aula depois e não sabia disso, eu tinha um talk show, né? Tivemos 7 temporadas no ar e eu tive que encerrar o talk show ano passado por causa da pandemia. Nós somos só até o terceiro episódio de 2020, né? A terceira temporada a sétima temporada só teve 3 episódios, né? Mas a gente fez 89 episódios como um todo, né? E nessa ideia de falar de direito, né? De maneira leve, mais profunda, com poesia. Era um programa que eu tinha muito prazer em fazer, né? Mas o primeiro episódio da última temporada foi com o delegado Luiz Augusto Nogueira, que é o delegado que apurou os crimes ambientais de Brumadinho e Mariana, né? E a gente falou exatamente sobre crimes ambientais e falou de responsabilidade penal da pessoa jurídica. É um vídeo que eu gostaria que vocês viram, esse vídeo curto de 20 minutos, né, em que vocês podem aprofundar essa matéria, querendo, para a minha matéria e também para a matéria de direito penal. Tranquilo aí? Estão vivos? Ótimo. Então, nesse ponto, eu quero ir para o último assunto, que é bem demorado, que é um tema muito importante, chamado desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou falar de desconsideração da personalidade jurídica junto de extinção da personalidade jurídica. Mas, primeiro, para distinguir. São tópicos distintos, mas que eu ensino conjuntamente, e acho que eu consigo dar todo o assunto aqui para a gente, na próxima aula, já ir para outro assunto, né? O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Eu peço especial atenção a vocês, lembrem que a aula vai estar gravada, vocês podem ver e rever. Por quê? Porque a gente precisa entender que a responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica é um postulado fundamental para compreender o tema. Por quê? Porque a separação patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios é realmente importantíssima para entender o sentido da criação da personalidade jurídica. Por quê? Porque não fazia sentido você pensar em autorizar que alguém negocie em nome de uma pessoa jurídica e ela tivesse que responder indefinidamente pelos débitos da pessoa jurídica, que não são os débitos da pessoa individual que a criou. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Essa premissa da separação patrimonial da pessoa jurídica para as pessoas naturais que a instituíram. Só que essa separação é um postulado, é uma base, é uma ideia fundamental. Só que era levado a graus extremos como se fosse um dogma. E isso gerou muita confusão. O que é que acontece, meus amigos? A ideia de desconsideração, ela surge originariamente em um caso do final do século XIX, mais precisamente em 1897, na Inglaterra. É o caso Solomon versus Solomon and Co.
Que caso é esse? Nós tínhamos a ideia de que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio das pessoas naturais que a compõem. Confere? Essa é uma ideia, né? Todo mundo está sentado nisso? Estão vivos? Beleza? Faz um joinha pro tio, para eu entender que você está pensando. Ótimo. Aí, o que é que eu preciso que você entenda? Havia um comerciante chamado Salomão, né? É Salomão, pronto. É Salomão em inglês, Solomon versus Solomon and Co. Né? Quer dizer, Salomon versus Salomon e companhia. Né? Vocês vão ver isso no livro. Né? Mas qual é a ideia? O Solomon era um comerciante inglês que estava com muitas dívidas. Mas eram dívidas que a gente chama, vocês vão aprender esse palavrão em outra matéria, dívidas quirografárias. O que é uma dívida quirografária? É uma dívida que não tem nenhuma garantia especial, né? Isso. Aí, né? Não é uma dívida que não tem nenhuma proteção real ou pessoal, não tem uma fiança, não tem uma hipoteca, não tem um penhor, não tem nada. É uma dívida comum, né? Sem nenhum tipo de proteção superior. E aí o Solomon tinha um monte de dívida, e isso provavelmente ia exaurir o patrimônio dele. E ele ia, talvez, pedir falência, porque a falência você pede quando o seu patrimônio é inferior ao das suas dívidas. Aí qual foi a ideia fantástica que o Solomon teve? Olha que foi. Esse cara parecia político brasileiro, né? Olha o que Solomon fez. Solomon criou uma empresa chamada Solomon and Co. Era uma empresa em que ele tinha ele e mais 6 membros da família, deu para cada membro da família uma ação, e ele, Solomon, ficou com 20 mil ações. Ou seja, ele era a pessoa, o dono da pessoa jurídica, mas ele estava numa pessoa jurídica, né? Então, ele estava especificamente... Desculpe só aqui que meu filho mandou uma mensagem para mim aqui. Me perdoem. Não basta ser pai. Ok. Né? O Solomon tinha 20 mil ações, os outros 6 membros da família, cada um tinha uma. E aí o que ele fez? Ele contraiu dívidas, ele, Solomon, com a empresa que era dele. E fez o quê? Botou todo o seu patrimônio como garantia dessas dívidas. E, naturalmente, não pagou as dívidas. E aí fez o quê? A empresa dele o processou e executou as dívidas, pegando todo o patrimônio para si. Vocês entenderam? Um golpe. O indivíduo, nesse ponto, o Solomon, deu uma de político brasileiro. E fez o quê? Conseguiu botar seu patrimônio limpinho todo para a pessoa jurídica. Vocês entenderam a sacada? Aí o que é que ele fez? Os seus credores foram a juízo dizer que aquilo era uma fraude. E aí o juiz de primeiro grau disse: opa, é fraude mesmo, vou desconsiderar essa personalidade jurídica. E aí começou-se a construir a tese do disregard of legal entity, ou seja, desconsideração da entidade legal, da personalidade jurídica. Né? Eu gosto muito de uma outra expressão inglesa, né, chamada piercing
do corporate veil, né? Lembra de piercing? Não tem piercing? Piercing, né? Piercing é perfurando o véu corporativo. Ou seja, naquele véu da pessoa jurídica estava Solomon, com seus 6 filhos, né? Mas Solomon, eu estava retirando esse véu e vendo que era só o Solomon mesmo, né? E o juiz declarou isso. O que é interessante é que essa decisão foi reformada pela Câmara dos Lordes, que considerou, nesse ponto, que se era uma fraude, estava ainda dentro da lei, dentro dos limites da lei, e aí passou. Ou seja, mesmo a tese não tendo prevalecido no seu precedente, a gente chama isso de leading case, né, no seu caso inicial, a tese continuou sendo disseminada na academia. Mas foi retomada, de fato, né, nos anos 50 do século passado, 1950, 53, mais ou menos, com um jurista chamado Rolf Sarek, e que trouxe influenciou um pensador cá do Paraná, chamado Rubens Requião, né? E isso veio para o Brasil como doutrina e se tornou lei pela primeira vez no Brasil, em 1994, no Código de Defesa do Consumidor, admitindo uma desconsideração da personalidade jurídica né, em situações que geram uma fraude ao consumidor. Agora, eu preciso que vocês anotem uma coisa. A expressão é desconsideração da personalidade jurídica. Não é, por favor, não escrevam como despersonalização. Entende? Porque despersonalização ou despersonificação é a extinção da personalidade jurídica. Então, eu digo isso com liberdade. Vocês vão... vou deixar isso gravado. Vocês vão ver pessoas usando, até juízes usando a expressão despersonalização, despersonificação para desconsideração. Mas está errado. Porque despersonalização, você não destrói a personalidade jurídica. A personalidade jurídica continua incólume. Você está retirando os efeitos da separação patrimonial para determinadas situações. Despersonificação ou despersonalização ocorreu um caso muito conhecido, não sei se alguém torce para o Palmeiras aqui, mas com aquela torcida mancha verde do Palmeiras, que em função de uma determinada briga, houve mortes, não sei o quê, aí aquele promotor, Fernando Capês, pediu a cassação do registro. Cassação do registro é despersonificação, é despersonalização. Aqui não, é só nesse ponto, entender que a desconsideração não extingue a personalidade. Tudo bem aí? Pegaram? Alguém ficou... Vê que o chat está bombando, eu não estava olhando aqui o chat. Vou olhar o chat aqui agora. Alguma dúvida tenha ficado ainda? Eu não entendi muito bem o que seria essa desconsideração. A desconsideração, querido, vamos lá. A desconsideração é a retirada episódica dos efeitos da separação patrimonial. Ou seja, uma determinada situação, nós iremos para os bens dos sócios
ou administradores. Mas isso não extingue, não caça o registro da pessoa jurídica. Entendeu, Jorge? Beleza. Alguém mais ficou em dúvida? Não? Posso levar o trem? Aí o que é que acontece? A primeira previsão de desconsideração da personalidade jurídica no sistema brasileiro foi no Código de Defesa do Consumidor. Só que ela trouxe uma previsão muito interessante. Olha lá, o caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor diz lá, vamos lá, gente. Deixa eu puxar aqui o artigo 28. Aqui, diz lá, o juiz... obrigado, Pedro. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetuada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocadas por má administração. Ou seja, nós temos sempre alguma situação que beira um abuso da personalidade jurídica ou uma má gestão, né, que poderia gerar um prejuízo ao consumidor. Só que essa teoria da desconsideração, presta atenção nisso aqui, se vocês entenderem isso, eu deixo o rabinho lá, o artigo 28 do CDC. Se você puder, você bota o parágrafo 5º também para mim, só o 5º, né? Essa desconsideração do caput do artigo 28 é uma desconsideração que está motivada por um elemento de abuso. Está claro isso? Então, essa situação é algo que você precisa demonstrar esse abuso da personalidade jurídica, verificar alguma coisa que retira a credibilidade da empresa. Entende? Só que esse caput, que era a previsão, foi complementado com um parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º, que muita gente diz que entrou por engano, mas entrou e continua em vigor até hoje, diz lá, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Perceba, meus amigos e minhas amigas, a previsão do caput é uma previsão que é causalista. É uma previsão que demanda uma prova de alguma daquelas situações de abuso da personalidade jurídica. Já o parágrafo 5º, ele é meio skinhead. Ele é muito poderoso, porque ele diz, qualquer situação que pode gerar um obstáculo ao ressarcimento, posso desconsiderar. Então, perceba que essas duas visões da desconsideração são visões que, embora possam ser compatíveis no sistema, elas são incompatíveis entre si. A do caput exige uma fundamentação maior. A do parágrafo 5º exige uma fundamentação menor. É só ser obstáculo. Aí você olha para mim e anota o que eu vou falar. O professor Fábio Loia Coelho, lá da PUC de São Paulo, escreveu a tese de doutorado dele e se tornou referência para todo mundo. Não lembro se foi mestrado ou doutorado, mas vamos lá. E chamou essas duas modalidades, a do caput de teoria maior e a do parágrafo 5º de teoria menor. Presta atenção em mim, por favor. Na área, anote tudo isso aí
Painho, anote tudo isso e depois vocês compatibilizam para os colegas, né? Essas expressões, quando eu falo teoria maior, é essa ideia de uma desconsideração da personalidade jurídica com uma demonstração maior da causa. Já a teoria menor, você tem só a questão do ressarcimento. Vocês entenderam isso que eu falei? Porque o que eu vou falar agora, se você não tiver entendido, você vai achar que eu estou falando o contrário. Vocês entenderam até o que eu falei? Estão entendendo? Faz um joinha pro tio. Professor, o senhor pode repetir só a teoria maior, por favor? A teoria maior, que está lá no caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, é uma teoria que exige uma maior fundamentação, um abuso da personalidade jurídica ou uma determinada situação, né, que vai ter que ser demonstrada, provada, para fazer a desconsideração. Entendeu, Lorena? Já o parágrafo 5º, a chamada teoria menor, Obrigada. não exige tanta fundamentação assim. Estão entendendo até aqui? Aí eu pergunto a vocês, qual é a teoria mais poderosa? A maior ou a menor? A menor. A menor. A menor. A menor é indúbio pau no réu. A menor é nada. Porque o parágrafo, o artigo 28, o cara precisa ter toda uma demonstração, que não é fácil, não. Não é só você alegar, não, meu. É alegar, provar, convencer o juiz. É um negócio que é complicado. Parágrafo 5º, não, ó. Não provou, CREO, velocidade 5. Tá entendendo? Então, rei, essa primeira previsão, ela acabou influenciando outras previsões. Vocês vão ver previsão da desconsideração na lei antitruste, que foi também em 94, depois foi substituída por uma de 2015, né? A lei antitruste adota a teoria maior, né? Vocês vão ver na lei de crimes ambientais, a que eu mencionei agora há pouco, que adota a teoria menor, expressamente. E vocês vão ver que tínhamos em microsistemas essas previsões, mas no Código Civil não tinha. O Código Civil de 16. O Código Civil de 2002 adotou a possibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. E, ao fazer isso, adotou a teoria maior, para dizer que, em caso de abuso de personalidade jurídica consistente em confusão patrimonial, por gentileza, o pessoal que faz rápido aí, bota o artigo 50 do Código Civil com os parágrafos, tá? Mesmo que eu não leia, eu quero que fique aí na tela, né? Que é a questão. O Código Civil adotou a teoria maior. Precisa ter prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade para fazer uma desconsideração em uma relação civil como um todo, que não seja uma relação consumerista, uma relação de direito consumidor. E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. A Justiça do Trabalho, que tinha muita resistência em fazer a desconsideração da personalidade jurídica no início, depois de um tempo, começou a aplicar e o TST reconhece que se pode aplicar na Justiça do Trabalho a teoria menor, sem previsão legal específica. É quase como pensar numa afinidade principiológica no sistema de proteção do direito do consumidor com o direito do trabalho. E eu vou lhe dizer com pureza d'alma, já estourei o tempo, mas deixa eu falar um pouquinho só, né? O seu trabalho faz desconsideração da personalidade jurídica a rodo.
E digo mais, a facão. Nós fazíamos, eu sou juiz desde 95. A gente fazia desconsideração da personalidade jurídica e muito, muito mais do que a justiça estadual. E sem previsão legal específica. Por quê? Porque só vai ter previsão legal genérica de desconsideração em 2002 com o Código Civil. A gente estava aplicando desde o Código de Defesa do Consumidor, que é de 94. E aí perceba, por causa disso, vou tentar arrematar, por causa disso, o CPC, eu vi que Painho transcreveu aí, o CPC, que é essa lei 3.105, o CPC passou a ter uma disciplina processual de como se faz a desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou usar as expressões, mas não vou aprofundar, que vocês vão estudar o processo. Né? É através de uma intervenção de terceiros chamada incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O CPC disse como é para fazer e o CPC disse pensando no seu trabalho. E eu tenho testemunho abalizado, um professor da casa, que é Fred Didier, que foi assessor nessa reforma do CPC de 2015. E mais, quando nós passamos a ter, depois do impeachment de 2016, uma visão mais de direita no governo da República, seja inicialmente com Temer, seja atualmente com Bolsonaro, o que aconteceu? Fizeram uma construção normativa para tentar ainda limitar mais a desconsideração. E aí, colocando esses parágrafos do artigo 50, que estão transcritos aqui no chat, para tentar evitar a aplicação da teoria menor no processo do trabalho. A gente continua aplicando a teoria menor, só que a gente faz o incidente de desconsideração na forma do CPC, porque a reforma trabalhista de 2017 mandou aplicar. Mas é um tema que processualmente é fascinante. Mas a gente não tem como aprofundar mais agora, não somente pela ausência de tempo, mas também porque vocês ainda não estudaram o processo. Eu vou dar por encerrada a aula, porque estourou o tempo, eu sei que alguns têm outra aula, mas o que eu pediria a vocês é o seguinte: me faz uma promessa, tenta cumprir para mim. Leia o capítulo de pessoa jurídica inteiro, ou do meu livro ou qualquer outro livro. Tudo bem, não precisa ser do meu livro. Se for do meu livro, eu fico mais feliz ainda, mas você estuda em qualquer livro, né? E, em especial, a parte de desconsideração da personalidade jurídica. E aí, na próxima aula, eu inicio, né, tirando todas as dúvidas que vocês possam ainda ter. Se não tiver dúvida, a gente já começa a falar de domicílio e depois para preparar bens. Combinado? Combinado. Beleza. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom final. Pois não? Vai ter audiência amanhã? Tem audiência amanhã. Quem quiser assistir a audiência comigo, será um prazer recebê-los. Eu acho que começa, não sei se é 8h45 ou 9 horas, mas amanhã de manhã, cedinho, aquele mesmo Manda link. pra gente para participar Aquele amanhã. mesmo link da aula passada. Ah, joia. Tá bom. Beleza? Então, se quiserem assistir a audiência, vai ser um prazer receber todos e todas amanhã. Beleza? Então, que Deus abençoe vocês, BBMP, e a gente se encontra. Sabe o que é BBMP? É Bora Bahia, minha poesia, né? Para a gente não falar palavrão. Um beijo a todos e todas. Beijo, professor. Até logo. Bora Bahia é minha paixão. Ou também, adorei. O meu lado Cameron adora.